Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre a prestação de contas, tanto em escolas públicas como particulares. Eu sou o professor Almir Serpa e vou falar um pouco sobre a administração financeira na educação, tá bom? Vamos para o conceito? Então vamos lá. O que é a prestação de contas? É um balanço obrigatório, vou marcar aqui para vocês, tá? É um balanço financeiro obrigatório que todo gestor tem que fazer. Na legislação pede anualmente e esse relatório ele vem demonstrar de forma transparente as transações financeiras, tá bom? Como que você passou o ano e que você gastou. Então, as transições e a transação financeira dos gastos. É um balanço financeiro de quanto entrou e quanto saiu, que você, como gestor, é obrigado a prestar essas contas de forma clara, sucinta. Professor, eu posso contratar um contador? Sim. Inclusive, o valor do pagamento do contador tem que estar também na tabela financeira dos gastos. Tudo que entra com nota fiscal autêntica deve estar claro e disposto lá, tá bom? Por quê? Porque isso é uma prática obrigatória de qualquer gestor, seja da escola pública ou privada. Claro que cada um tem um formato, um documento diferente para trabalhar, mas todos esses documentos, mesmo que tenham formatos diferentes, eles são relatórios de todas as transações financeiras, ok? Então, é por meio desse relatório que os documentos são apresentados, os documentos financeiros, as notas fiscais, os recibos autênticos, tá? Bem organizados, de preferência as datas do início do ano até o final, colocando como ênfase receitas, não esquece, a receita ou receitas e as despesas que você tem ao longo desse ano, tá bom? Elas obrigatoriamente são expostas as entradas e as saídas, tá? De forma muito discriminada. Ah, eu posso fazer algo bem arredondado, eu posso fazer quanto mais discriminadas e detalhadas, melhor, tá certo? Aí vem uma pergunta, professor, em que lei eu estou amparado para fazer a prestação de conta? Ora, a prestação de contas, ela é, como eu já falei no slide anterior, ela tem que ser dada, apresentada em um determinado período, um ano, que é estipulado em que a empresa, a instituição, a escola pública ou particular, ela mensalmente fez os seus gastos, tá? E aí você pode fazer um relatório mensal e juntar tudo isso para fazer o teu relatório final anualmente, tá bom? Então vamos lá. A lei que lhe ampara, artigo 1020 do Código Civil, é essa lei aqui, ó, Lei 10.406/2002. Ela bota, inclusive, traz explicando o tema, como é que funciona. Todos administradores, lembram disso, administradores e gestores, tá? São obrigados a prestar aos seus sócios contas justificadas de sua administração. Aí, falou sócio aqui, mas entenda como todo aquele que participa da sua empresa como colaborador, tá bom? E inclusive os próprios associados. Ah, você vai ter como obrigação fazer o inventário anual, bem como o balanço patrimonial. Isso acontece nas empresas que são tem 2 ou 3 ou 4 unidades ou mais unidades. Isso é muito importante para poder ver o dinheiro que está entrando, o que está saindo principalmente e o que está ficando, de que forma ele está sendo reinvestido. E o resultado econômico, isso é muito importante, certo? Então a legislação aí segue, não tem problema com ela. Bom, agora que você sabe a base do que significa a prestação de contas e a legislação que te dá apoio, tá bom? Não esquece, ela dá ênfase aos ganhos e aos gastos, principalmente, né, o que entra e o que sai, e é por meio dela que o valor jurídico, ou seja, essa legislação, pede para que você comprove todas as despesas e receitas. Fazendo isso, você tem uma administração, uma gestão com muita clareza, ok? Bom, agora eu vou marcar as etapas da prestação de contas, tá bom? Então, primeira coisa, aquilo que a gente já havia falado, né? A receita.
ou as receitas, tá bom? A entrada do... O que as receitas significam? As entradas do dinheiro, tá? E o importante, sua origem. Ok? Escola particular, eu vou pegar principalmente a mensalidade que eu recebo, tá bom? Então, é importante guardar os originais. Despesas são seus gastos detalhados. Quanto mais detalhar, melhor para administrar as finanças. Patrimônio líquido e bruto, se você quiser colocar lá já, muita gente omite porque isso tende a expor às vezes a empresa, mas é importante, tá? De uma forma geral, ou então pode suprimir colocando sua receita e despesas. Mas, quanto mais detalhados, melhor. O total ativo e passivo, que a gente já discutiu isso nos vídeos anteriores, tá bom? Isso é também importante, ok? Então eu já dei uma base aí, a partir disso a gente vai ter uma noção do que é prestação de contas de uma forma exemplar. Eu vou botar um exemplo, que eu não vou expor nenhuma documentação de outras empresas, mas lembrando a vocês que aqui é só para a gente discutir. A documentação original, ela é estritamente funcional e importantíssima para que você comprove os dados das despesas e receitas. Eu sempre tenho repetido isso, tá? Documentações originais e que você guarde. Os tempos vocês lembram, né? Varia de 5 a 10 anos, tá? Ao máximo 10. Bom, sem a devida documentação, aí complica. A prestação de contas não terá valor jurídico algum e você vai ser responsabilizado, tá bom? E aí, por isso que ela é recomendável correr atrás de documentos necessários e originais para evitar maiores transtornos e que você responda por isso, ok? Bom, para você ter uma noção mais prática, nós criamos um modelo aqui, tá bom? Então, a prestação de contas de uma unidade executora, que você vai colocar o nome da unidade aqui, tá ok? Você vai colocar o exercício ano, então 2020. Não precisa colocar CNPJ, coloca aqui, claro, é importante colocar o CNPJ, mas como é aqui uma simulação, você pode omitir. Aí, coloca aí então os dados, endereço, bairro, município, isso é importante, tá bom? Tudo isso a gente colocou aqui um exemplo como São Paulo, Diadema, mas você pode colocar Recife, Pernambuco, qualquer lugar do Brasil, ok? Bom, o primeiro bloco, ele identifica a empresa, percebeu? O segundo bloco, ele vai falar um pouco do rateio de rendimentos e aplicação financeira. Então, despesas que entraram, investimento capital, despesa com material de custeio, só são uns exemplos aqui, tá bom? Eu peguei isso de uma forma aleatória. Investimentos em capital, acessibilidade, total de rendimentos, que sempre tem que ter o total. Vamos supor que tenha sido esse valor aqui. Tá acompanhando? Tá bom? Mas lembre-se, isso aqui é só uma simulação, ok? E do último bloco, vocês vão expor, né, que é um bloco necessário, que é o total de recursos. Total de recursos com materiais e custeios, aí a gente citou isso aqui, ó. Mas é uma suposição, tá bom? Total de recursos de investimento capital, em capital. Então a gente colocou isso aqui. Total de recursos para despesas de material de custeio e acessibilidade. Mais um total de recursos e investimentos nessa acessibilidade. E o total geral foi colocado aqui, tá bom? Isso aqui é só uma suposição. Então eu posso seguir essa tabela para fazer a da minha escola. É bom que você crie, mas nessa ordem, identificando o primeiro bloco, que é da identificação da empresa, o segundo bloco vai falar do total do que entra, e aí depois eu vou falar dos recursos que surgem, tá bom? Bom, por fim eu trouxe uma aqui, vocês já estão visualizando, um outro exemplo. Se eu fosse fazer numa escola pública, por exemplo, então essa aqui vai trazer o histórico, né? Ou você pode colocar lá também como prestações de contas, não tem problema, mas é normalmente o histórico dos valores e as datas, todas corretas, com documentos originais e fiéis à relação da data, tá bom? Já com o desconto das taxas, aqui no caso de uma escola pública,
Então você coloca lá o saldo disponível que você recebeu no banco, lembra disso que a gente discutiu na nossa apostila lá, a receita da contribuição, ok? Essa receita da contribuição espontânea você tem que ver quanto que vai para cada estado, tá? A receita de agendas, aquilo que o gestor combinou também lá, ok? Com seus professores. A receita de eventos você fez e utilizou o dinheiro, então entrou essa receita, muito bom. Aí vem a receita do PDDE. Lembra disso que a gente falou que a escola pública recebe? Sim, então vamos supor que tivesse esse valor lá do PDDE. Então, eu vou juntar com todas as receitas que adentraram na escola, de agenda, de eventos, contribuição espontânea, a receita do PDDE da qualidade. Lembra que nós dividimos, tá? A receita, lembra? 60 e 40? Bom, então, total dando isso aqui. Aí, o que é que eu vou fazer, então, depois? Ora, eu vou ver minhas despesas e vou marcar aqui, lembrando que depois eu tenho que fazer o desconto, tá bom? Vou verificar quanto ficou de saldo. A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui até o final. E aí eu vou ver o total aqui de quanto é que fica. Não esquece que no caso da escola pública a gente tira já na fonte, já faz o desconto dos valores das taxas, tá bom? Espero ter esclarecido o máximo aí para vocês. Espero ter ajudado ao máximo com essa simulação. Espero que vocês tenham entendido, que possam ampliar os horizontes. Isso aqui é só um início, só um modelo para que vocês tenham uma ideia básica de como que funciona a prestação de contas, tá bom? Um forte abraço, sou o professor Almir Serpa. Fique com a gente no canal. Tchau, tchau.